Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Bem-vindas, bem-vindos a mais esta reunião de oração. E para iniciarmos, quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 38 e nós faremos essa leitura. Quem puder, acompanha comigo. Salmo 38. Ó Senhor Deus, não me corrijas quando estiveres irado. Não me castigues no teu furor. As tuas flechas de dor me atingiram. Eu senti o peso do castigo da tua mão. Por causa da tua ira, estou muito doente. O meu corpo todo está enfermo, por causa das minhas maldades. Eu estou me afogando nos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim, por causa da minha falta de juízo. Tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito abatido e encurvado, e choro o dia todo. Estou muito doente, queimado de febre. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Ó Senhor, tu sabes o que eu desejo, pois ouves todos os meus gemidos. O meu coração bate depressa, estou fraco, e os meus olhos perderam o brilho. Por causa das minhas feridas, os meus amigos não chegam perto de mim e até a minha família se afasta. Os que me querem matar armam armadilhas para me pegar. Os que me querem ferir ameaçam me desgraçar e não param de fazer planos contra mim. Porém, eu finjo que sou surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde porque não pode ouvir. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em ti, ó Senhor. Tu, Senhor, meu Deus, me responderás. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Não deixem, não deixes que fiquem contentes com o meu fracasso, pois estou quase caindo, e o meu sofrimento não acaba mais. Eu confesso as minhas maldades e os meus pecados, pois me deixam muito aflito. No entanto, os meus inimigos estão fortes e com saúde, e há muita gente que me odeia sem motivo. Aqueles que pagam o bem com o mal estão contra mim, porque procuro fazer o bem. Ó Senhor Deus, não me abandones. Não te afastes de mim, meu Deus. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Após esse salmo, vamos entoar o cântico.
Irmãs e irmãos, então estamos numa quarta-feira de reunião de oração, mais uma, e hoje eu quero compartilhar com vocês o texto de um pastor muito estimado para esta igreja, que é o reverendo Clévis Emerick dos Santos. Ele fez um texto em 2008 chamado A Família, a Saúde e a Paz. Eu quero compartilhar com vocês esse texto que foi baseado em Salmo 38 e Marcos 2, 13 a 17. O tema é desafiador e não é fácil de ser tratado. A família hoje alcançou uma complexidade inimaginável. A saúde é assunto dos mais debatidos, mas de difícil consenso. Paz como harmonia interior e com o exterior é bela figura. A realização é uma incógnita. As três palavras aparecem na Bíblia, uma ou outra no maior número de vezes. Seria por causa de sua importância? Se fosse, a saúde está no prejuízo. Família e paz aparecem mais de 400 vezes cada uma, saúde apenas cerca de 50. Porém, ela é imprescindível para que as outras aconteçam. Isso porque família doente é família sem paz, não é verdade? A questão de fundo é: saúde e paz plenas são um horizonte, uma situação a que se quer chegar. Por isso, nossas definições delas são expressões de desejo, de anelo. Pois o que mais conhecemos é o contrário, a doença, a guerra, com as quais convivemos a cada dia. E hoje, vivendo pandemia, vivendo também tantas guerras, ódio, perseguições que nós vemos, acompanhamos na internet, na televisão, nós percebemos que essa questão de fundo, ela tem mais aparecido exatamente o contrário que a saúde, a paz. A gente vê, inclusive, famílias que estão em pé de guerra, né? Então, ele traz o ponto número 1, que é uma leitura do tema, que é a família, a saúde e a paz, né? Esse título do texto do reverendo Clévis. Apenas para limitar o tratamento, pensemos na família como unidade doméstica, constituída por laços de sangue, de adoção e aliança socialmente reconhecidos. Entre seus membros, como está a saúde? Pergunta o pastor Clévis. Entre seus membros, como está a saúde? Há paz? A saúde envolve o ser total da pessoa, ou seja, suas dimensões física, emocional, intelectual, social e religiosa. Se na Bíblia a saúde é pouco visível, numa abordagem direta, indiretamente toda ela está voltada para essa questão, ao testemunhar um Deus presente a curar as mazelas de seu povo. Jesus demonstrou isso plenamente e foi o terapeuta por excelência, pois se preocupava com os doentes. Marcos 2, 13 a 17. A pouca visibilidade de saúde na Bíblia não é para atestar sua inexistência. O seu contrário, a doença, recebe atenção especial. Ela é vista como condição natural da pessoa que pecou. A doença é resultado do pecado e esse leva à morte. É o passaporte dela. A doença se instalou e é ela que corrói o ser humano em todas as suas dimensões e relações. É o que afirmam Gênesis 3, 16 a 19, os Salmos penitenciais 6, 32, 38, 39, para citar algum deles. No 38, o salmista declara que a enorme extensão do seu sofrimento é resultado de seu pecado pessoal. Essa interpretação encontra ressonância e adeptos em quase toda a Bíblia e na interpretação das Escrituras na Idade Média. A função da enfermidade é aguçar a consciência do pecado, porém há exceções. Entre elas, Jó, na sua luta e protesto, o servo sofredor de Isaías, o cego
no Evangelho de João 9, 2 e 3, entre outras. E a gente vê, né, que na Idade Média, e o reverendo Cleves resgata aqui, é construída essa ideia de pecado como maldição, né? A doença é resultado de um pecado como maldição, né? Então as pessoas ficam doentes porque pecam. E a gente vê que essa abordagem, né, da doença como pecado, ela aparece em vários momentos da nossa existência, da nossa história, e aqui está mostrando isso. De alguma forma, o pastor Cleves estava mostrando para a gente que a doença ela é natural, faz parte das limitações humanas. A questão da origem da doença não é tão importante. O mais importante é entender seu outro lado. Jesus jamais advogou a doença. Exerceu todo o seu ministério em favor da saúde e da paz. Ao curar a ferida, resgata a corporeidade doente. Ao provocar o reencontro com a autoestima, como nos casos de Maria Madalena, Zaqueu e tantos outros, resgata a dimensão emocional. Quando exige clareza de atitudes e pensamentos, resgata a dimensão intelectual, como no exemplo de Mateus 5,37, que diz assim: digam apenas sim ou não, pois qualquer coisa mais que disserem vem do maligno. Ao reintegrar o excluído à sua casa, em Marcos 2,11, o leproso ao culto e à sociedade, ao comer na casa de Levi, na sua companhia, e de outras pessoas de má fama, e pela primeira vez, e parece única, Jesus fala em saúde em Marcos 2,17. Ao fazê-lo, resgata a dimensão social da saúde. Ao curar cegos e aleijados excluídos das devoções culticas, conforme 2 Samuel 5,8 e Atos 3:1-8, Jesus lhes resgata a dimensão religiosa. Olha que interessante, né? A cura de doenças traz a inclusão, né? Recoloca as pessoas em contato comunitário, né? Na vivência comunitária. Essas dimensões não existem separadamente, são parte de uma totalidade, a saúde. A doença lembra o corpo sofredor de Cristo, a saúde plena lembra seu corpo glorioso e ressuscitado, com o horizonte da nossa fé e esperança. Então a gente percebe que aqui está esboçado para nós que saúde ela passa também por sofrimento. Ter saúde passa por sofrimento. Ter saúde passa por uma luta, onde as pessoas, através de Cristo, elas conseguem se reconectar, né? Em várias dimensões, física, emocional, intelectual, né? Então, essas curas que Jesus faz, todas levam a uma saúde, mas é uma saúde coletiva, comunitária, onde quem fica curado, quem tem a sua saúde renovada, não não usufrui disso, não desfruta dessa saúde sozinho, né? Então o reverendo Cleves traz isso claramente para nós, né? Que essas dimensões elas não existem separadamente. E ele traz o segundo ponto, uma indagação pertinente. São possíveis a saúde e paz na presente vida? Aliás, essas palavras, em certo sentido, são sinônimas ou equivalentes. No Antigo Testamento, a expressão no Antigo Testamento se expressam por Shalom. A Organização Mundial da Saúde assim a define: saúde é completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a simples ausência da doença ou enfermidade. Paz tem vários sentidos que se completam: paz de Deus e paz dos homens. Embora pareçam diferentes, nas Escrituras não há separação. A verdadeira paz é dom de Deus. A nós cabe buscá-la. A nós cabe buscá-la para trabalhar para que aconteça, né? Então, a nós cabe buscá-la e trabalhar para que aconteça. Paz é a tranquilidade da ordem interna e externa em nossos relacionamentos com Deus e o próximo.
Então, essa relação de saúde e paz, né, onde o pastor traz aqui que são coisas praticamente sinônimas, faz muito sentido para nós, né? E essa tranquilidade interna e externa, ela, quando nós estamos próximos de Deus, na presença de Deus, ela é evidente, né? Nós nos sentimos saudáveis na presença de Deus, né? Quem não sente sua alma saudável na presença de Deus? Quem não sente seu espírito em paz na presença de Deus? Então, essa relação, né, essa sinônimo, palavras sinônimas, fica bem nítida aqui. Saúde não é apenas ausência de doença e paz. Não é apenas ausência de guerra. Por esses significados, as duas são de difícil concretização. Vamos às situações visíveis hoje. Uns têm muito além de suas necessidades, outros nada. Sobre ela, assim se pronunciou o Concílio Vaticano II. Como são tantos os que sofrem de fome no mundo? O Sagrado Concílio exorta todos, particulares ou autoridades, a que concordem. Alimenta o que morre de fome, porque se não o alimentaste, mataste-o. Esta solene admoestação exorta ao empenhamento decidido na luta contra a fome. Ela acontece dentro de nossas famílias. Então, resgata aqui o Concílio Vaticano II, que mostra que quando nós não matamos a fome, não vamos ao encontro das pessoas que sofrem de fome, nós a matamos, né? Tá dizendo assim, a humanidade ela não tem como escapar da responsabilidade de fazer o bem comum, né? A saúde do outro importa para mim, né? Se o outro está doente e eu não faço nada, ou eu finjo que nada acontece, eu estou contribuindo para que a doença piore, né? E isso vai em todas as nossas dimensões. Então, o reverendo Cleves traz até um componente político aqui para nós, pensarmos politicamente. Que ações políticas, que ações públicas, que políticas públicas nós queremos, principalmente agora que vem eleições municipais, que vão trazer saúde social, que vão trazer paz para a gente e paz na família, né? Quantas famílias não estão aí, né, em vários lugares do Brasil sofrendo à porta de hospitais porque ações políticas querem impedir que se mostre o descaso com a saúde. Então tem aí esse chamado, esse chamamento que o Vaticano II traz e que é também da nossa reflexão. Nosso século se iniciou com problemas que se arrastam na história, porém alcançam níveis insuportáveis diante de perspectivas tais como ordem econômica mundial que produz a opulência para poucos e a degradação do trabalho, desemprego, condições subhumanas de sobrevivência a muitos. A enorme desproporção entre a população mundial crescente e os recursos naturais em disponibilidade. O aumento das organizações criminais a produzirem insegurança sem precedentes no campo e na cidade, a precariedade dos serviços públicos de saúde à população carente, a crescente infiltração do uso de drogas, que atinge em cheio famílias de todos os níveis. O medo, a insegurança, a ansiedade, a depressão são males que guerreiam dentro de nós, em nossas famílias e em nossa sociedade. É possível vencê-los? A família é o núcleo primário e indispensável para iniciarmos a guerra contra os conflitos que atormentam a todos. Restaurar a saúde e a paz é um grande desafio. Então, a conclusão. É possível saúde e paz na família? Pergunta o pastor. Saúde plena e paz plena continuam como metas. Enquanto as buscamos, elas se realizam parcialmente na convivência de uns com os outros no Espírito de Cristo, no exercício da solidariedade, na ajuda recíproca e no amor fraterno, instrumentos mobilizadores do nosso viver e agir, na comunhão mais próxima e íntima
de cada pessoa em família. Amém. Então, que essa mensagem, que é um estudo sobre a família, a saúde e a paz, possa nos inspirar a refletirmos e orarmos pela saúde, pela paz na família e na sociedade. E que assim nós podemos ter um fim de quarta-feira, um fim de noite saudável, em paz e em família. Amém. Agradecemos pela mensagem, pelo estudo, e agora queremos interceder pela vida das famílias, interceder pela saúde de todos, de todas, interceder pela paz. Que possamos estar atentos à dor do outro, estar atentos à nossa própria dor, que possamos depositar em Cristo, o Senhor, aquele que sofreu, mas que superou a dor e venceu o mundo. E depositar nele essa esperança de que a dor vai passar e teremos plena saúde e plena paz. Que assim possamos, cada um, cada uma, acrescentar nas orações a dor que nós conhecemos do mundo, das pessoas, dos que sofrem por causa da pandemia, seja por questões financeiras, seja por doença, seja por perseguição política, seja porque não tem onde morar. Que possamos interceder e que possamos agir, que cada um encontre a forma de não contribuir com a morte do outro. Que assim possamos firmes, como família cristã, perseverar pela saúde e paz de todo o mundo. Amém.